Teve agora o recente caso do casarão Volinger, que foi demolido. Aquele casarão, ele foi, na realidade, ele não era um imóvel tombado, né? E ele foi vendido, né? Com um empresário e tal. Com relação, depois desse episódio, até porque o casarão pertenceu ao seu avô, né? O casarão foi construído em 1924, ele fez 90 anos. Eu acho que ele foi construído por uma família chamada Salum, os libaneses. É, E o seu avô adquiriu em 1962. A família do seu avô viveu lá, né? foi vendido E em 1992. em 92 vendeu com a morte do seu avô, né? A morte da minha avó. Aí da Minha avó avó. morreu um pouco antes. É. Quando a minha avó morreu, aí Aí a ficou família- pra... Na verdade, Do INSS, né? aquele casarão, ele na época que a minha avó faleceu, ele ficou, os filhos decidiram que aquele imóvel pertenceria para minha tia, a tia Terezinha. E aí, no caso, como ela era uma mulher solteira, e aquele casarão ele dava muita despesa É, né? com a pessoa, então ela praticamente, né, não conseguiria manter aquele casarão sozinha. Né, e ficou decidido que como ela cuidou do vô e da avó até o final, então ficou para ela. Então ela acabou por vendendo aquele imóvel para uma construtora e a construtora negociou com o INSS na época, tá? Mas, Ramon, depois desse episódio, porque na realidade a prefeitura foi pega de surpresa porque não tinha um tombamento, ninguém entrou com o pedido de tombamento, nem imaginava-se que aquele casarão poderia ser demolido, né? Você está pensando em alguma ideia de fazer algum mutirão na cidade de tombamentos ou levantamento? Se bem que ainda não existe muitas casas muito antigas, né? Na verdade não existe mais muitas casas antigas. A gente nos pegou de surpresa pelo IFAM não ter tido assim tomado uma atitude. A prefeitura até foi conivente, foi. Na época a gente tentou por várias vezes adquirir aquele imóvel perante o INSS. Uma das tentativas a gente tentou através do Ministério do Trabalho, que o Ministério do Trabalho adquirisse aquele casarão do Ministério da Previdência Social, só que nos foi informado que o Ministério da Previdência Social, que é o INSS no caso, queria uma área maior no centro de Biguaçu e ficou inviável a negociação entre os poderes, entre os entes do poder federal. Então ficou inviável a compra. Para nós também, na época, eles pediram um valor assim muito alto e o município não tinha condições no momento. Não tinha condições. Nós passávamos por uma crise financeira grande, nós não podíamos despender no valor para comprar e para restaurar e deixar de fazer obras para a cidade, entendeu? Não, outra coisa, o empresário gastou 650 mil reais para aquele terreno, até não é um terreno grande, é muito dinheiro para um terreno pequeno. Mas Assim. para nós não foi 650 mil reais, para nós foi bem mais. Ah, bem mais? Claro, a prefeitura, não foi feita essa proposta para a prefeitura. Quanto que eles tiram? Um milhão? Não, na época era bem mais, assim, não chegaram em valores exatos, mas só a questão, quando foi pedido do Ministério do Trabalho para o Ministério da Previdência Social, se eu não me engano, eles pediram uma área de 7 mil metros quadrados. Eu não posso precisar dessa informação, sim. que isso dá 3 milhões de reais. Então, na época, assim, foi dificultoso a negociação entre INSS e Prefeitura. Tá? Olha só. Então, assim, o município foi pego de surpresa, foi pego de surpresa. Eu particularmente, tem sido muito cobrado. Eu morei naquela casa, Aquele casarão, né? é claro que para mim assim, o valor maior é quando meus avós estavam vivos, com certeza. A memória deles para mim é o que importa. A casa é apenas um bem material. Só que eu fiquei muito chocado, porque a casa estava ali, apesar de que a casa também estava num estado deprimente. Não, claro. Nós tivemos lá um dia olhando ela não foi bem cuidada como ela devia ser cuidada na época que o INSS adquiriu. Ela não foi respeitada talvez algumas atitudes que devia ser tomada. Ela que foi quebrada parede para colocar ar-condicionado. Tinha os afrescos que ela tinha em cima foram pintados, foi aberto parede para fazer corredor, e isso não foi respeitado, as características da casa. A casa já estava sem característica nenhuma, a frente ela tinha sido mudada ali embaixo. A casa assim, ela estava muito já desfigurada do que ela era. Então assim, mas a gente fica surpreso e até assim, vamos tentar agora até nos armar. Mas apesar, como tu já falasse, tinha um casarão mais à frente também no terreno da Dona Elza que foi derrubado também. A especulação imobiliária, né? Então o que me resta agora, Osias, como administrador público, né?
que o empresário que adquiriu o imóvel, que ele faça alguma coisa ali que seja de benefício para a cidade, assim, algum imóvel que venha talvez até fortalecer o comércio daquela região que está muito fraco. Quem sabe traga para lá uma agência bancária, um prédio de coisa. Eu inclusive liguei para ele, soube depois quem era o proprietário, liguei para ele e disse para ele assim, ó, pô, então que tu homenageia o meu avô aí, coloque o nome dele, se for fazer um prédio, ou... Ele até falou, Ramon, eu estou até pensando talvez em alguma coisa, quero ver se faço alguma coisa que seja de benefício para a comunidade. Algum atendimento, isso, alguma coisa assim, nesse sentido, né? E que o Biguaçu, aquele lado lá, ele ficou tá um pouco apagado, né? Mas vamos deixar bem claro uma coisa nessa matéria. Essa matéria é o seguinte, a prefeitura fez de tudo para resolver o problema, mas tipo assim, pegou numa época ruim, falta de dinheiro, queria uma fortuna, né? Quer dizer, não foi negligência a prefeitura não ter... Tu pode correr aí, ó, eu acho que ninguém sabia eu acho que ninguém de Biguaçu sabia que aquele mal foi em leilão, ninguém sabia. Não, ninguém sabia, né? Ninguém sabia, porque não, mas que o cara que comprou foi de fora, não foi nem de Biguaçu. Ah, entendeu? Tá. O empresário comprou não é de Biguaçu. Não, porque o leilão foi em dezembro do ano passado, o diário oficial. Aí alguém tem que ler o diário oficial, né? Quer dizer, aí vai, a letra é de bula de remédio. Como é que vai saber que vai estar... Na verdade, nós fomos também pegos de surpresa, mas assim, ó, o que mais nos deixou constrangido foi a questão de não ter facilitado a negociação com o município.